Rafael, vamos começar falando já sobre o próximo jogo do Mengão, o próximo confronto, que vai ser a partida contra o América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, jogo válido pela 22ª rodada da competição. O Flamengo atualmente é o terceiro colocado, tem 2 jogos a menos e viaja para enfrentar o América Mineiro lá em Minas Gerais. E a notícia que saiu agora à noite é que o Flamengo já tem aí uma baixa, que é a do Everton Ribeiro, que será poupado do duelo contra o América Mineiro. O Meia vinha de uma sequência forte de jogos e chegou a jogar sem estar 100% contra o Grêmio no último fim de semana. Só que, em contrapartida, Felipe Luiz e Arrascaeta voltaram a treinar com o elenco. A pergunta que eu te faço, Rafael, para a gente começar então a nossa live com tudo, é qual equipe você mandaria a campo para enfrentar o América Mineiro, visto que logo após o jogo tem uma decisão válida pela semifinal da Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil, mesmo tendo vantagem de 2-0. Como é que você mandaria o Mengão a campo neste próximo domingo, às 11 horas da manhã? É uma boa pergunta, mas é uma pergunta difícil. Porque, para mim, a gente já entrou naquela fase em que os jogos do Brasileirão também são decisivos. A gente teve uma derrota no último jogo, foi uma derrota que, em termos de tabela, custou caro para o Flamengo, né, Cleitinho? A gente estava dependendo só das nossas próprias vitórias, das nossas forças, agora já não dependemos mais. Então, fazer esse equilíbrio de como poupar é bem difícil. Mas é lógico, nesse ponto, o departamento médico, a fisiologia do Flamengo é soberana. Quem tiver a ponto de estourar, tem que sair realmente e se guardar para o jogo contra o Barcelona. Até porque nós tivemos uma sequência de contusões musculares muito grande, né? Tivemos o Bruno Henrique, tivemos o Felipe Luiz, tivemos o Diego, tivemos o Arrascaeta. Tudo que a gente não precisa agora é alguém estourar um músculo e ficar aí no mínimo 2, 3 semanas. Então vamos lá fazer aquele exercício de escalação do time. Para o gol, Diego Alves mesmo. Na lateral direita, Mateuzinho. Não por questão de poupar jogadores, mas por justiça. Eu acho que é justo que o Mateuzinho tenha esse jogo. Na zaga, Davi Luiz, para continuar pegando o ritmo, e aí podendo sair durante o jogo, como aconteceu contra o Barcelona. E ao lado dele, já que o Rodrigo Caio cumpre suspensão, jogaria o Gustavo Henrique. Acho que o Gustavo Henrique, tirando essa dupla ideal, é o melhor zagueiro que a gente tem. Talvez o Léo Pereira tenha passado um pouco, mas acho que ele já voltou para o final da fila com a cotovelada que ele deu e a expulsão do jogo contra o Barcelona. Ele pisou na bola, e isso aí é motivo sim para o jogador ir para o final da fila. Uma expulsão por lance de jogo, como foi a do Isla contra o Grêmio, tudo bem, ela faz parte, mas aquela ali não. Lateral esquerda, Ramon ou René? Eu não acredito que o Felipe Luiz volte já, tá? Não acredito, acho que ele ficou muito tempo fora, tá voltando de contusão muscular. Se o Renato pensa em usar o René contra o Barcelona, eu iria com o René para ele ter esse tempo. Meio campo, Arão e Thiago Maia. Na dupla de volantes, também por justiça, o Thiago Maia merece ser titular desse time. Na frente, vamos lá, Andrés Pereira na do Arrasca, Michael pelo lado direito, onde ele também consegue jogar, Bruno Henrique pelo lado esquerdo e Gabigol na frente. Tinha alguém suspenso? Estava só o Rodrigo Caio suspenso, né? Eu acho que só o Rodrigo Caio. Meu time é esse aí, acho que tem time. Não sei, por exemplo, como o Kennedy está treinando, poderia ser uma opção ali, na do Everton Ribeiro. Ele não me pareceu bem no último jogo, não me pareceu ter mobilidade suficiente para a gente dizer que ele já está em perfeitas condições de jogo, ao contrário do Michael. Então, acho que dá para ser isso aí mesmo. Contra o América, né, cara, eu estava dando uma olhada aqui na tabela, o América vem numa sequência boa, saiu da zona de rebaixamento, está com o Mancini agora. Quando a gente pegou o América Mineiro, acho que era o Lisca doido, o treinador. O time deu uma mudada boa. É um time para a gente ficar de olho, jogar muito sério, para a gente se recuperar da última derrota no Brasileiro. Mas meu time aí é esse aí, sem muitas dúvidas, poupando quem não está bem, mas sem poupar demais também. E é lógico, se algum jogador tiver numa situação um pouquinho pior,
obviamente dá para mexer nisso aí também. Vamos supor, se o Arão não estiver bem, dá para jogar o Thiago Maia de primeiro volante e o Diego de segundo. Aí já seria uma questão mais física. Mas o time que eu penso ser o ideal é esse aí que eu falei. Eu acho que para esse jogo contra o América Mineiro, Rafael, vão ser promovidas alguns retornos de jogadores lesionados. E quando eu digo isso, não, talvez o Arrascaeta não, mas eu acho que o Felipe Luiz talvez tenha aí uma aparição, mesmo que no banco de reservas, não sei como é que o Renato pode estar vendo isso, mas eu acho que o Diego volta a essa equipe. Como titular? Como titular. O Diego, eu acho que ele volta como titular, mesmo não merecendo e mesmo não querendo. Eu acho que é o jogo que o Renato Gaúcho vai querer tentar promover a volta dele para o time titular, para começar a ser um indício de que ele pode ser o titular na frente de todo mundo, o que também eu acho loucura, mas eu acho que pode acontecer de aparecer um Diego Ribas aí. No mais, cara, eu acho que ele vai de Vitinho, eu acho que ele não vai de Andréas ali na frente, infelizmente. Eu queria ver o Andréas tendo um pouco mais de oportunidade, mas vendo a última entrevista coletiva do Renato Gaúcho, que ele fala que o Andréas de vez em quando vai ser deslocado por ali, eu não acho que ele está dizendo que vai de começar de cara. Eu acho que vai ser uma transição dentro do jogo. Pelo menos é a impressão que ele me passa, entendeu? É a impressão que eu tenho de que ele começa como segundo volante, caso vá começar, e aí no decorrer da partida, caso haja necessidade de fazer alguma alteração, colocar um Thiago Maia, aí ele passa o Andrés mais para frente. Mas assim, é apenas uma impressão e uma suposição que eu tenho, né? Mas, assim, de todo modo, no geral, eu concordo contigo. Concordo no Mateuzinho, concordo no Davi Luiz, eu acho que tem que dar mais uma oportunidade para ele, para começar jogando, começar a adquirir ritmo de jogo. Contra o Barcelona, deu para ver nitidamente que ele sai e fica com uma bolsa de gelo no joelho, mas completamente compreensível. Completamente compreensível. Se eu for jogar hoje, eu vou voltar com donas juntas para caraca. Não jogo futebol, pô. Você perde o ritmo, peso. Quando você faz um movimento da musculatura, você vai sentir esse desgaste e vai ter que fazer essa prevenção. Então, eu iria com ele, mas é óbvio, departamento médico que vai dizer acima de tudo, né? Acho que o Flamengo está bem resguardado. E sobre o Kennedy, cara, particularmente eu acho que não vai ser agora que a gente vai ver o Kennedy titular também não, tá, Rafael? Kennedy, como você disse, está totalmente sem ritmo. Ele pode figurar no banco de reservas e entrar caso o jogo já esteja numa condição um pouco mais encaminhada, mas acho muito difícil que o Kennedy comece esse jogo como titular. Não vejo condições algumas físicas para ele começar essa partida como titular. Então, provavelmente a gente vai ver um Michael jogando por um lado, talvez o Bruno Henrique também sendo utilizado pelo outro. Então, assim, tô bem curioso, particularmente, para ver essa equipe aí, de um América Mineiro que mudou um pouco, né? Frente ao que a gente enfrentou no primeiro turno. Tem aquele Ademir, que é um jogador de destaque, mas agora tem um tal de Zarat, jogador que também já teve passagem por Boca Juniors e algumas equipes também da Europa. Bom jogador, inclusive foi dele a assistência para o gol no jogo contra o Corinthians, uma baita de uma assistência. Então, o Flamengo não pode entrar achando que o jogo está ganho também não, né? Tem que jogar e fazer acontecer, né? Como você disse, o campeonato está numa fase decisiva e é importante a gente ainda lutar, né? Porque enquanto existirem pontos possíveis, é possível ser campeão, né?